O Zenfone 5 é um aparelho que em seu lançamento prometeu desbancar muitos intermediários premium nacionais, entregando um bom desempenho com câmeras usando inteligência artificial e um preço competitivo. Mas e aí, será que ele é realmente tudo isso? Ou tudo não passa de um hype? Se liga no review. Seguindo o padrão dessa categoria de aparelho, temos uma construção robusta, vidro 2.5D na frente e atrás com Gorilla Glass, aro em metal e uma boa pegada, não sendo tão escorregadio. Seguindo a tendência de 2018, o design do aparelho é bem semelhante aos iPhones mais recentes, só que com detalhes mais interessantes, como na traseira que possui o efeito conforme a luz é refletida. Só faltava uma resistência à água para completar o pacote. Sua tela é uma IPS LCD de 6.2 polegadas na proporção 18.7:9, rodando na resolução Full HD+. Ela tem notch também, mas já falamos dele. Por ser uma IPS, pensei que teria aquelas cores mais lavadas e pretos sem contraste, mas não, ela entrega o oposto disso. Sendo uma tela bem saturada, mas que também pode ser ajustada nas configurações, e também tendo um bom contraste. Ela peca um pouco em ângulos de visão, não chega a distorcer as cores, mas o contraste diminui junto com o brilho. Isso é perceptível quando você altera a visão de frente para a lateral. Repare que olhando de frente não dá para reparar no notch, e ao inclinar a tela, ela fica mais acinzentada. Não levo isso como um problema, e ouso dizer que essa é a melhor IPS que eu já usei, tendo uma boa qualidade, pós-cores e um contraste legal em visualização direta. O notch está presente aqui, não chega a ser tão grande, e pode ser ocultado. O sistema ainda sabe administrar muito bem o espaço para os ícones da barra de notificação. Na minha opinião é simples, o notch é aceitável quando ele é pequeno e o sistema sabe escondê-lo sem cortar conteúdo. Seu alto-falante é de certa forma estéreo, o principal fica na parte inferior ao lado da porta USB-C, e o secundário é basicamente o alto-falante de chamadas. Temos diferenças entre eles, enquanto o principal possui um som mais encorpado, pendendo mais para os médios, o secundário é um pouco mais baixo e pende para os agudos. Eu diria que a experiência de áudio externo do aparelho é a melhor que você pode conseguir nesse segmento. Som metal qualidade com sistema DTS e fones de ouvido intra-auriculares muito bons, porém aparentemente frágeis. O sistema disponibiliza ainda um equalizador que permite tanto edições manuais no áudio quanto otimizações para fones de ouvido específicos. Conjunto básico de um intermediário premium. Usando o Snapdragon 636, o desempenho dele é o ideal para a maioria dos usuários. Facebook e a maioria dos aplicativos rodam de boa, com poucos engasgos e raras lentidões. Em jogos, contamos com uma GPU Adreno 509. PUBG rodou no balanceado, essa foi a opção máxima que eu consegui colocar. Into the Dead 2 rodou no médio, até rodou no alto, mas com uma taxa de frames meio instável, então no médio eu obtive um resultado melhor. Assault 9 rodou no máximo, e isso sem contar jogos leves que também rodam com facilidade. 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento nessa minha versão fecham um pacote junto da gaveta de chip híbrida. Sua interface é a Zen UI rodando por cima do Android Pie. Eu pensava que a Zen UI era algo bem zoado e me surpreendi com as semelhanças que ela tem com a interface da Samsung. Uma interface que, por sinal, eu gosto muito. O problema fica na finalização dessa interface, que tem algumas funções desnecessárias e outras mal posicionadas que poderiam estar nas configurações do aparelho, mas o sistema prefere colocar ícones misturados com os aplicativos. Eu diria que é bem fácil de se acostumar, mas a interface ainda tem alguns bugs mínimos de usabilidade, onde um polimento seria bem-vindo, e me lembra muito bem o Android 6.0 da Samsung. Saudades. Ou não, né? De funções, temos captura de tela estendida, captura e otimização de jogos, assistente de áudio e modos de economia de energia personalizados, fora muitas outras coisas ali que estão escondidas no sistema e que muito provavelmente você não vai usar. Sua biometria fica na traseira, é muito rápida e funciona com a tela desligada. Hora da treta, ou melhor, hora de falar algumas expectativas e realidades desse conjunto de câmeras do Zenfone 5. Nas câmeras traseiras contamos com dois sensores com lentes diferentes. O principal é um sensor de 12 megapixels, que por sinal é o mesmo do Moto Z3 Play, com abertura f1.8 e estabilização ótica. O secundário é um sensor de 8 megapixels com abertura f2.0 e lente wide angle sem estabilização ótica.
Seu app de câmera é bem completo, porém com alguns detalhes que não o deixa tão prático. São detalhes bestas, como por exemplo o botão de trocar de câmera traseira que às vezes não responde, ou até mesmo a barra de ajuste do obturador no modo manual, que não aceita deslizadas rápidas. De resto, é bem simples de mexer, com aba de modos deslizante na esquerda e menu de configurações bem organizado. E falando de modos de foto, aqui tem de tudo, desde câmera lenta até um modo de super resolução. Seu modo manual é completaço, oferecendo ajuste de exposição até 32 segundos, com ajuste de ISO e foco manualmente, fora as informações de enquadramento. A função de tirar fotos em RAW e HDR também estão incluídas nesse modo. A qualidade geral das fotos no modo automático é muito boa, porém não é aquele milagre que muitos dizem. Não é aquela câmera que vai entregar uma foto perfeita em qualquer situação. O HDR, quando funciona, salva muitas fotos com pós-processamento, mas há ocasiões onde ele não funciona e a foto fica toda zoada em exposição. O marketing em cima da inteligência artificial tem sua relevância, mas sinceramente em muitas situações eu gostaria de desabilitar esse aprimoramento de fotos sem perder o HDR. Nunca vi um celular saturar tanto o verde da minha grama. O seu ponto positivo é identificar uma situação, por exemplo, de extrema contraluz e conseguir corrigir o brilho para um nível tanto realista quanto irrealista, saturando as cores até demais às vezes. A nitidez das fotos é boa, porém a câmera possui um perfil de imagens mais contrastada, e por conta dessa característica qualquer foto sem HDR fica bem estranha e mal exposta. Ele também tem o tal do modo retrato, mas sinceramente quem usa modo retrato nem a gente. Mas sim, ele até que recorta bem e permite o ajuste da intensidade do desfoque, simulando uma abertura de lente. Tudo isso que eu falei foi a respeito da câmera principal, mas não da wide. Um primeiro detalhe a se destacar é que a lente wide é bem inferior tanto em abertura quanto em qualidade do sensor. Por conta disso, até mesmo para paisagens abertas, ela não é recomendada. O campo de visão pouco aumenta em relação à perda de qualidade e resolução, e não espere uma lente de GoPro no seu celular igual muitos falam. O seu foco é fixo, o pós-processamento tira a nitidez de algumas texturas e muitas vezes a exposição não se acerta tão bem quanto a câmera principal. Sua câmera frontal possui 8 megapixels e abertura f2.0. O perfil da câmera frontal é mais pálido em cores. Também possui um modo retrato e aquele HDR que te permite tirar selfies em contraluz, quando ele funciona. Ainda assim, ele tem aquele contraste mais exagerado, igual à câmera traseira. Em gravações, o problema fica na falta de HDR. Quando a câmera tem um perfil menos contrastado, a exposição aparenta estar melhor equilibrada. E no caso do Zenfone 5, as gravações de dia estouram a luz do céu ou escurecem totalmente as sombras. Ele grava até 4K 30 fps, mas também disponibiliza 1080p de 30 a 120 fps sem ser na câmera lenta. A câmera wide é mais limitada e só grava até 1080p 30 fps, tal como a câmera frontal. A gravação em 1080p com a câmera traseira principal do Zenfone 5. Aparentemente não tem HDR, né? Aqui a situação ainda está equilibrada, mas se eu mirar para cá, ele não equilibra tão bem. Se eu tocar na parte branca para equilibrar, fica tudo escuro. Então ele não tem um equilíbrio tão grande no HDR. Foco bem rápido. Essa é a gravação com a câmera wide do Zenfone 5. Ela não tem foco, você não tem como focar. Mesmo esquema da exposição, se tocar lá ele vai equilibrar. Também em 1080p 30 fps, só que sem estabilização ótica. Essa aqui é a imagem com a câmera frontal do Zenfone 5. Pode ver que ela não tem um ângulo muito aberto, mas ainda assim, ó, o braço totalmente esticado você consegue pegar inteiro. Não possui HDR também no vídeo, pode ver que está tudo estourado aqui atrás, mas ele está equilibrando bem. Se eu encostar aqui, ele altera a exposição.
até que tem uma qualidade boa. A bateria do Zenfone 5 é de 3.300 mAh, uma capacidade mais elevada comparada aos seus concorrentes, mas a sua autonomia não chega a ser nem a melhor, e também nem a pior da categoria. Em uso básico com redes sociais no Wi-Fi, eu consegui cerca de 6 horas de tela com pouco mais de um dia de uso no total. No uso mais intenso, usando muito a câmera, Instagram e redes sociais, a autonomia caiu para pouco mais de 5 horas. A autonomia dele é boa e proporcional à quantidade de bateria disponível. Esses tempos variam caso você ative os modos de economia de energia e otimização de bateria, ou até mesmo o modo de desempenho caso você queira jogar. Eu testei apenas o Galaxy A8 e o Z3 Play, e o Zenfone 5 entregou uma bateria consideravelmente melhor em uso médio, porém semelhante em uso leve, tendo um standby um pouco mais gastão. O seu carregador não é tão potente, ele entrega 10 watts com 5 volts e 2 amperes, carregando a bateria em aproximadamente 2 horas. Embora tenha rolado muito hype desnecessário em seu lançamento, o Zenfone 5 realmente tem todo esse mérito que muitos falam, mas não é perfeito. É um aparelho com uma tela e som muito bons, que vai entregar um desempenho satisfatório e um acabamento premium, a câmera é bem completa, principalmente em software, e a bateria é aceitável para essa categoria, mas não é a melhor. O ponto negativo nele fica na finalização da interface. Alguns bugs de usabilidade estão presentes que muitas vezes tira a praticidade no uso. E eu tenho algumas dúvidas a respeito de como a inteligência artificial supostamente deveria melhorar a experiência, visto que eu não vi nenhuma diferença benéfica, pelo contrário, chegou a atrapalhar em muitas fotos que eu tirei usando a câmera traseira. Seu preço atual está na casa dos R$2.000, um ponto acima do Galaxy A8 Plus e do Moto Z3 Play. Estranho que eu não vi o Zenfone 5 desvalorizar desde o seu lançamento, fazendo esse preço mais elevado valer a pena apenas se você quer câmeras de qualidade, porque no quesito bateria e sistema, o A8 Plus, por exemplo, leva vantagem, perdendo apenas em câmera traseira. Eu estou considerando a versão de 128 GB. Menos que isso, por exemplo, a versão de 64 GB do Zenfone 5, o preço não compensaria tanto, levando em conta que tem um Galaxy S8, tem tops de linha do ano passado, beirando esse mesmo valor. E bom, esse aqui foi o review do Asus Zenfone 5. Se você curtiu o vídeo aí, vai comprar o aparelho, enfim, não esquece de dar um like aí para dar um apoio para mim e também se inscrever no canal para não perder mais vídeos de unboxings, reviews e tudo mais, beleza? Falou, até o próximo vídeo. Fui!